Olá a todos, meu nome é Bruno Cinedino, eu sou supervisor do pronto-socorro do HCFM USP na parte da anestesiologia. Estou na companhia aqui do meu amigo Jorge Ximenes, membro também anestesista da nossa equipe. O intuito hoje é a gente conversar um pouco com relação à extubação dos pacientes COVID positivo, tentando desmistificar um pouco em relação a como manejar e como proceder nessa situação. Então, com relação à extubação em si, o ponto principal é a gente reforçar o entendimento que, a despeito de ser uma doença nova, é importante a gente ter segurança e ainda se valer dos critérios de extubação pré-existentes em relação a outras patologias. Então, o ponto inicial, a gente não ter a conduta extremamente conservadora de ficar postergando essa extubação, então fazer uma análise contínua e dinâmica desses pacientes, valorizando sempre a melhora clínica que eles vão apresentando no dia a dia e não postergar excessivamente a extubação desses pacientes. Fundamental a participação com relação à fisioterapia respiratória, mantendo o clearance ativo desse paciente, o clearance de secreção de via aérea ativo desses pacientes e seguir critérios básicos com relação a elencar esses pacientes para a extubação. A vigilância contínua com relação à melhora hemodinâmica, buscando sempre a extubação, uma vez que o paciente entra em curvas de melhora hemodinâmica, respiratória, e essa melhora respiratória é fundamental com acompanhamento gasométrico, e realizar o desmame ventilatório majoritariamente no modo de pressão de suporte. Aqui a gente utilizando critérios objetivos com relação a uma fração inspiratória de oxigênio mínima de 40%, para que se mantenha uma saturação periférica de oxigênio superior a 90% e uma pressão expiratória positiva final, um PIP final mínimo de 8 centímetros de água. Uma vez preenchido esses critérios, a gente consegue passar para o processo de extubação em si, que Jorge vai comentar um pouco agora na sequência. Então é isso, a doença é nova, mas não devemos inventar moda. Então o paciente melhorou das doenças de base, hemodinâmico, neurológico, equilíbrio hidroeletrolítico, ácido básico, testou por 30 minutos suporte mínimo, evita o tubo T, pois o tubo T pode dar mais contaminação para o ambiente. Depois que você fez todos esses testes, você vai se preparar e preparar sua equipe para essa extubação. Então, preparar a fisioterapia com os materiais de VNI como uma possível ponte para alguns pacientes, ou um catéter nasal de alto fluxo que pode ser usado com cobertura de uma máscara cirúrgica, sem muita contaminação do ambiente. Checar os EPIs da equipe, retirar todo o staff não necessário do ambiente, atentar para a possível via aérea do paciente, em caso de pacientes que você está pegando em seu plantão, checar nos registros médicos, se preparar para isso com materiais de resgate, em caso de ser uma via aérea difícil. Se você optar por usar sondas trocadoras nesse primeiro momento, embeber a sonda com estilo para evitar o estímulo de tosse no paciente. Atentar para o jejum do paciente, pode-se usar antieméticos também previamente. Aspirar as vias aéreas do paciente antes. E no momento da extubação, enfim, como a gente pode evitar um pouco mais assim a formação de aerosóis. Você pode tentar extubar o paciente com uma sedação consciente, uma sedação mínima, com remifentanil ou com dexmedetomidina. Você pode fazer uso da lidocaína endovenosa alguns minutos antes da extubação. Em caso de extubação em centro cirúrgico, você pode optar, se for o paciente permitir, fazer extubação em plano para evitar ainda mais a tosse. E nesse paciente você pode usar algumas estratégias que já foram tentadas. Você pode usar um saco, um plástico, como o plástico usado na manta térmica, pode-se evitar a formação de aerosóis em caso de tosse. Você pode deixar o paciente em plano, com catéter nasal, acoplar guedel previamente, extubar esse paciente ainda em plano com a máscara cirúrgica na frente, evita também bastante a formação de aerosóis, mas sempre com o paciente nas melhores condições. Dessa forma, a extubação não vai ter nenhum problema, assim como vocês já conhecem, já fazem com seus pacientes habituais. Então é isso, muito obrigado. Obrigado a todos.